Olá pessoal, aqui é o Felipe. Eu vou estar apresentando um dos artigos para a disciplina de governança corporativa no mestrado em contabilidade da UFES, do PPG-Com. O artigo que eu vou estar apresentando tem como título Corporate Governance Index, Firm Valuation and Performance in Brasil. Ele foi desenvolvido pelos pesquisadores André Carvalhal da Silva e Ricardo Leal e foi publicado na Revista Brasileira de Finanças em 2005. Bom, os autores trazem dois principais objetivos para a pesquisa. Primeiro seria a construção de um amplo índice de governança corporativa específico para empresas brasileiras de capital aberto. E o segundo objetivo seria, a partir desse índice que eles construíram, analisar a relação entre a qualidade das práticas de governança corporativa e o desempenho e a performance das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores. Os autores trazem como suporte da literatura, primeiro, que a construção desses índices para medição das práticas de governança tem se tornado popular na literatura internacional. No caso, o artigo foi escrito em 2005, então, nessa época, a literatura nacional de governança ainda estava começando a se desenvolver mais, né? E eles trazem essas referências internacionais. Os autores focam bastante na questão da estrutura de propriedade e controle, argumentando que ela é um dos mais importantes determinantes da governança corporativa. E, para fazer o link entre governança e performance das empresas, eles argumentam que boas práticas de governança corporativa diminuem o custo de capital da empresa, pois reduzem os custos de monitoramento e a possibilidade de expropriação dos acionistas minoritários. Então, se a governança reduz o custo de capital da empresa, espera-se que uma empresa com menor custo de capital apresente uma performance melhor e seja mais bem avaliada pelo mercado. Os autores chamaram esse índice de governança de Corporate Governance Index, abreviado como CGI, e separaram 15 perguntas distintas para compor o índice. Essas perguntas elas são respondidas como sim ou não, e cada resposta como sim vale 1 ponto e as respostas como não valem 0. As perguntas foram definidas com base na literatura internacional e nas recomendações de boas práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e da Bovespa. Todas as perguntas elas foram respondidas através de informações públicas disponibilizadas pelas companhias, e esse é um diferencial, né, desse artigo deles para alguns artigos internacionais, porque os artigos internacionais alguns costumavam usar questionários para construir os índices. E aí os autores argumentam que os questionários têm dois problemas, que seria o baixo percentual de respostas obtidas e possíveis vieses nas respostas, né? Então, eles preferiram construir o índice através de informações públicas. Aí, cada empresa vai receber uma pontuação entre 0 e 15, e quanto maior a pontuação, melhores as práticas de governança adotadas. Aqui os autores trazem a primeira tabela do artigo, contendo as 15 perguntas ou critérios que foram utilizados na construção do índice. E eles separam essas perguntas em 4 áreas: disclosure, composição e funcionamento do conselho de administração, estrutura de propriedade e controle e direitos dos acionistas. Bom, com relação à amostra, ela é composta por 131 empresas, que representavam 71% da capitalização de mercado em 2002, e essas empresas elas foram analisadas entre 1998 e 2002. Aqui os autores ainda chamam atenção para o viés de sobrevivência, porque eles não incluíram na amostra empresas que não foram listadas durante todo o período ou empresas que apresentaram informações faltantes. E aí, provavelmente, segundo os autores, essas empresas que não estão inclusas, elas apresentam uma governança pior, né?
Bom, com relação aos modelos econométricos, os autores utilizaram dois. Um para medir, para considerar a performance e o outro para considerar o valor da firma. Aí no modelo de performance, eles utilizaram o ROA como variável dependente, que é o retorno sobre ativos, e como variável independente o CGI, que é o índice de governança. Colocaram ainda duas variáveis de controle, que seria leverage, que é a alavancagem, e size, que é tamanho. O ROA ele é medido pelo EBITDA sobre o ativo total. O leverage, que é a alavancagem, é a dívida sobre o ativo total. O size, que é o tamanho, seria o logaritmo do ativo total. E o CGI eles construíram com base lá nas informações públicas. Para o modelo de valor da firma, a variável dependente passou a ser o Q de Tobin. E além das duas variáveis de controle leverage e size, eles incluíram também o próprio ROA como variável de controle. Esse Q de Tobin ele foi calculado com a seguinte fórmula: ativo total menos valor contábil do patrimônio líquido mais valor de mercado das ações, tudo isso sobre o ativo total. A segunda tabela, os autores trazem a estatística descritiva. E aí eu achei interessante destacar dois pontos. Primeiro seria a pontuação média do CGI, que ficou entre 5,78 e 5,9 para o período analisado. E está menos da metade, né, já que o índice pode ir de 0 a 15. E o segundo ponto seria a forte concentração de propriedade. Então, essa que está circulada de azul, o maior acionista ele detém em média entre 70% e 75% do capital votante. Porém, o próprio maior acionista detém em média 46% a 50% do capital total. Então isso daí mostra que, aparentemente, os controladores estão utilizando as ações sem direito a voto para conseguir controlar as empresas com menos de metade do capital total. Bom, aqui a terceira tabela, os autores fazem uma classificação das firmas pelo CGI. Então eles separam de 0 a 4 na pontuação do CGI como uma governança pobre, de 5 a 9 como uma governança regular e de 10 a 15 como boa governança. E menos de 4% das empresas vão estar classificadas aí dentro de boa governança, para todos os anos do período analisado. E a maior parte ficou classificada aí como governança regular. Essa tabela aqui traz a estatística descritiva das perguntas que compõem o índice de governança, o CGI, e qual é o percentual de atendimento de cada uma das perguntas em cada um dos anos analisados. E agora vamos ao que interessa. Brincadeira, o resto também é importante. Mas os resultados das regressões, né? Então os autores eles utilizaram regressões em painel. E aí para verificar se seria mais adequado efeitos fixos ou efeitos aleatórios, eles utilizaram o teste de Hausmann. E esse resultado desse teste apontou que os efeitos aleatórios eram mais indicados, mais adequados, na verdade. Então, para o modelo que usa o Q de Tobin, para olhar o valor da empresa, os autores encontraram uma relação positiva, mas sem significância estatística, entre o Q de Tobin, que era a variável dependente, e o CGI. E para o modelo que olha performance através do ROA, os autores encontraram também uma relação positiva entre o ROA e o CGI, com significância estatística 1%. Então, a partir desses resultados, os autores concluem o seguinte: primeiro, foi identificado um alto grau de concentração de propriedade e aparentemente os controladores fazem uso de ações sem direito a voto para conseguir controlar as empresas sem precisar ter mais de 50% do capital total. As firmas com melhor governança apresentaram uma performance significativamente superior a 1% de significância estatística, né? E há uma relação positiva entre o valor da firma, medido pelo Q de Tobin,
e as melhores práticas de governança, mas essa relação não teve significância estatística. Além disso, os autores fazem uma ressalva de que os resultados podem conter viés em favor de empresas maiores. Aqui temos as referências, utilizadas na apresentação, e eu finalizo por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e bons estudos.